Salam aleikum, galera, bem-vindo a mais um vídeo e hoje estaremos falando sobre transporte celular ou permeabilidade seletiva. Se inscreve aí no nosso canal, deixa o sininho ativado e segue a vinheta. Bem, galera, considerando o metabolismo celular como um conjunto de reações químicas, são necessários reagentes que serão convertidos em produtos dessas reações. Como os reagentes são constantemente consumidos pelas reações metabólicas, deduzimos então que a célula precisa repor esses reagentes. Todo este processo é mediado pela membrana plasmática na permeabilidade seletiva, com gastos ou não de energia. O nosso primeiro transporte a ser estudado agora é o transporte passivo, que é realizado sem gasto energético. Nesse processo, átomos e moléculas pequenas podem atravessar a membrana plasmática de modo relativamente livre. A difusão simples é um processo que ocorre da região em que as partículas estão mais concentradas para regiões em que a concentração é bem menor, até que se atinja um equilíbrio das concentrações. Observem aqui na respiração. Ao chegar aos alvéolos pulmonares, o oxigênio difunde-se para o sangue dos capilares. Essa situação de trocas gasosas ocorre devido às diferenças de concentração entre os dois gases nos alvéolos pulmonares, no sentido do meio mais concentrado para o menos concentrado. Já que na difusão facilitada, apesar de também ocorrer a favor do gradiente de concentração, moléculas maiores, como glicose, são muito grandes para atravessar a bicamada lipídica. Essa passagem desse tipo de molécula depende da existência de canais que permitem sua livre passagem através da membrana. Esses canais são formados por proteínas, como mostra aí na imagem, que compõem a membrana plasmática e são específicas para determinadas substâncias. A osmose é a passagem de um solvente, geralmente a água, como mostra aqui no exemplo, de um meio hipotônico, aqui abaixo, ou seja, pouco concentrado em soluto, para um meio hipertônico, ou muito concentrada em soluto, aqui a parte superior. Quero fazer para vocês aqui alguns destaques ainda a respeito da osmose, principalmente sobre a osmose em células animais. Sabemos que as células animais não possuem parede celular, por isso, diferenças na concentração entre o citoplasma e o meio podem causar o rompimento da membrana plasmática e a consequente morte da célula. Em condições ideais, uma célula deve estar em equilíbrio com o meio, isto é, o citoplasma e o meio são isotônicos. Lembre dessa palavra, isotônicos. Nessa situação, a célula possui volume normal, sendo chamada de célula flácida. Quando uma célula animal é mergulhada em uma solução de concentração maior que a do citoplasma, isto é, uma solução hipertônica, a água tende a sair da célula por osmose, como mostra aqui essa figura para vocês. Com isso, a célula diminui em volume e a concentração do citoplasma aumenta. A água tende a sair até que o meio e o citoplasma se tornem isotônicos, ou seja, estejam em equilíbrio. Em uma outra situação, se colocarmos uma célula animal em uma solução de concentração menor do que a do citoplasma, isto é, uma solução hipotônica, por osmose, a água tende a entrar na célula, como mostra aqui essa ilustração. Com isso, a célula aumenta em volume e a concentração do citoplasma diminui. Vejam então que a água tende a entrar até que o meio e o citoplasma se tornem isotônicos. Contudo, pessoal, se a diferença de concentração entre o meio e o citoplasma for muito grande, como tem aqui essa figura, a célula irá se romper até que o equilíbrio seja atingido, ocasionando a morte da célula. Já na osmose em células vegetais, elas se diferenciam da animal porque apresentam três estruturas relacionadas ao controle da osmose. Quais são essas três estruturas? A membrana plasmática, a parede celular rígida e o vacúolo. Em uma situação de equilíbrio com o meio,
ou seja, o citoplasma e meio isotônicos, a célula possui volume normal. Nesse caso, a célula é chamada de flácida, como mostra aqui nessa imagem. Caso a célula vegetal seja mergulhada em uma solução hipertônica em relação ao seu citoplasma, a água sairá da célula por osmose e o volume da célula tende a diminuir, fazendo com que a membrana plasmática se descole da parede celular. A saída de água continuará até que seja atingido o equilíbrio osmótico entre o citoplasma e o meio. Nessa situação, chamamos a célula de plasmolizada. Se a célula vegetal, pessoal, for mergulhada em uma solução hipotônica em relação ao seu citoplasma, a água tenderá a entrar na célula por osmose, aumentando seu volume. Nessa situação, chamamos a célula de túrgida. Lembrando que as forças de entrada e saída de água por osmose nas plantas dependem principalmente de duas forças. Quais são essas forças? Sucção interna e também da resistência da membrana esquelética ou parede celular, que está aqui a fórmula para vocês. Agora o transporte ativo, que é a passagem do soluto ou dissolvente contra o gradiente de concentração e, portanto, com gasto de energia, ou seja, com gasto energético. Preste atenção aí. A manutenção desse gradiente serve como um gatilho para diversos processos celulares, como transmissão de impulsos nervosos, contração muscular e até a geração de energia em forma de ATP. Um exemplo aqui é a bomba de sódio e potássio, que transporta sódio para fora da célula e potássio para dentro da célula. Sendo assim, o equilíbrio nunca é alcançado, pois o gradiente de concentração dos dois íons é mantido por proteínas presentes na membrana plasmática, que bombeia constantemente o sódio para o meio externo e o potássio, como eu já falei para vocês, para o citoplasma, contra todo esse gradiente de concentração. Eles são transportados do meio mais concentrado para o meio menos concentrado com gasto energético. A energia necessária para o processo é obtida pela oxidação de uma molécula de adenosina trifosfato, ATP, em adenosina difosfato, ADP, e fosfato P, como mostra aí na imagem, na ilustração em amarelo. Moléculas maiores também podem entrar ou sair da célula pela membrana plasmática por meio de dois processos, chamados de endocitose e exocitose. A endocitose ocorre pela incorporação de partículas à célula. Esse processo pode ocorrer por meio da fagocitose ou da pinocitose. A fagocitose consiste na captura de partículas alimentares relativamente grandes ou até de outras células por meio da emissão de pseudópodes, como mostra aqui na ilustração. Uma vez no interior da célula, a vesícula formada é chamada de fagossomo. Já na pinocitose, ao invés de emitir um prolongamento, o que ocorre após o reconhecimento químico da partícula é a formação de uma invaginação na membrana plasmática que posteriormente se fecha, englobando e internalizando as partículas nutritivas, formando assim o pinossomo. Já aqui, por fim, na exocitose, ela consiste num processo inverso ao da pinocitose e da fagocitose, ou seja, em vez da internalização de substâncias e partículas, trata-se da externalização delas. Uma vesícula funde-se à membrana plasmática, como você vê aqui na imagem, eliminando seu conteúdo para o meio. Por esse processo, a célula elimina resíduos da digestão ou secreta substâncias como hormônios, enzimas digestivas e etc. Infelizmente chegamos ao final de mais um vídeo e quero pedir a vocês que deixem seu like, ativa o sininho, compartilha o nosso canal para que outras pessoas vão receber essas maravilhosas aulas. Então, desde já, fique em paz, fica com Deus, salam aleikum.